Olá, seguidores da Neurofan Games. Como a gente havia prometido, hoje apresentaremos nosso primeiro vídeo falando sobre estimulação precoce dos bebês. Hoje em dia, com todos os recursos que a gente tem dentro da filosofia, da pedagogia, da psicologia e da neurociência, os estudiosos afirmam que temos como compreender ainda mais como é que o cérebro dessa criança se apresenta mediante os estímulos necessários. Pouco a pouco, o cérebro dessa criança vai se desenvolvendo de acordo com a nutrição e com os estímulos e cuidados adequados, mas também pela continuidade dessa interação dessa criança com o meio e com outras pessoas, ou seja, com o próprio ambiente em que ela vive. Esse é o período em que o cérebro mais precisa de estímulos, uma vez que 90% dessas conexões cerebrais são estabelecidas de 0 até 6 anos de idade. Quanto à questão de estímulos, é necessário saber a forma correta de fazer esses estímulos, sem avançar e sem acelerar esse processo, para que a gente possa viabilizar, tá, uma compreensão de variabilidade e da plasticidade do desenvolvimento precoce do cérebro dessa criança. Hoje, pessoal, graças aos estudos, a gente já sabe que o cérebro dessa criança, mesmo na fase uterina de feto, ela já vem desenvolvendo a memória, tá, e vem desenvolvendo também alguns sistemas sensoriais, como audição, visão e o tato. É uma ciência baseada principalmente na neurociência, na pedagogia e na psicologia evolutiva e cognitiva. Ela tem a finalidade de favorecer o desenvolvimento integral dessa criança. Ou seja, é a própria criança quem gera, modifica e constrói suas experiências de acordo com suas necessidades e interesses. O que os papais e as mamães precisam saber é que, mediante tudo isso que a gente falou, já que é a criança que vai determinar isso, nós precisamos nos tornar mediadores dessas estimulações. Pensando assim, nós vamos nos tornar um bom facilitador. E para que a gente possa fazer um trabalho realmente efetivo, a gente precisa o quê? Ter um bom uso dos recursos existentes, tá bom, gente? É um dos fatores. Na formulação de perguntas que possam fazer essa criança pensar, ou seja, geradoras de atividade mental. No enriquecimento dos ambientes onde essa criança vai ser estimulada. O facilitador, ele também tem que ter destreza e autonomia para fazer com que essa criança tenha uma interação com esse meio e com todos os estímulos, ou seja, objetos ou não, que o facilitador vai usar. Ele deve conhecer também as destrezas dessa criança, perceber suas expressões de interesse, tá? De prazer, ou também quando a criança apresentar desinteresse pelo que está acontecendo, ou seja, uma falta de prazer. Vamos dar um exemplo de como isso acontece. Uma criança de colo, onde o facilitador leva essa criança até vamos pensar, uma flor, tá? E lá próximo da flor, ele vai fazer a intenção dessa criança pegá-la, tá? E aí a gente pode sentir a textura, o cheiro, vamos pensar em outra coisa, a questão do seu aroma, né? Como eu falei, do cheiro. Então, essa criança vai se aproximar dessa flor e simultaneamente conversar com essa criança para que ela possa entender as propriedades, ou seja, o que está acontecendo com aquele objeto do desejo, né? O que essa criança está vendo, o que essa criança está pegando, a questão do sensorial. Quando o facilitador fala a respeito dessa flor, ele está automaticamente já influenciando e enriquecendo o vocabulário dessa criança. E com isso, está influenciando nessa criança novos interesses em relação a este estímulo e essa nova experiência que a criança está tendo. Então, na verdade, toda vez que o facilitador tiver uma oportunidade de levar essa criança a algum estímulo diferenciado que ele não conhece, algum objeto, a gente tende e deve fazer tudo isso que eu falei para vocês. Não apenas apontar e falar só o nome daquele objeto, mas tentar envolver essa criança de uma forma lúdica e prazerosa naquilo que você está tentando mostrar e trazer como um objeto de desejo para essa criança. Então, todas essas experiências serão arquivadas, né, de forma arquivando na memória aleatoriamente, tá? E além de tudo isso, o que a gente precisa entender são os tipos de memória. Sejam a memória visual, auditiva, tátil, olfativa e gustativa.
A partir do momento que os bebês vão crescendo, eles vão melhorando e refinando essas memórias, ok? O que eu gostaria de repensar com vocês é, se a gente vai fazer uma experiência com essa criança, seja uma ação do cotidiano ou algo que a gente vai apresentar a essa criança, como facilitadores, a gente precisa entender que tudo tem que ser vivenciado com os sentidos, que é a visão, a audição, o tato, tá? E o paladar. Principalmente nessa fase de 0 a 1 ano, onde a criança está no sensório motor e ela tem essa tendência, tá, a colocar todos os objetos e tudo que ela pega na boca. Por falar na questão do sensório motor, a gente vai falar no próximo vídeo um pouco sobre as fases de desenvolvimento da criança de Jean Piaget, onde vocês vão entender um pouco melhor como se processa tudo isso. Mas hoje a gente fecha esse vídeo explicando para vocês que facilitadores são aqueles que vai deixar com que essa criança interaja da maneira que ela vai apresentar essa necessidade. Ela vai precisar, você precisa ser conhecedor dessa criança, tá? Para poder conseguir interagir com ela como facilitador, não determinando e engessando o que essa criança quer e gostaria de fazer. A gente tem que deixar a criança bem à vontade. A gente precisa dar para ela os estímulos necessários, criar um ambiente propício para que ela possa desenvolver suas próprias experiências na medida que apresente as necessidades para tal fato. Ok, gente? Então, vamos lá e até o próximo vídeo, onde a gente vai falar do sistema das fases de Jean Piaget. Bata o tambor, bata. Tum-dum, tum-dum. Tum-dum, escudum, dum-dum, bata o tambor, bata. Tum-dum, bata, tum-dum. Tum-dum, escudum, dum-dum, escudum, dum-dum.